Olá! Bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo e é um prazer estar novamente na tela da sua TV. Vamos retomar os nossos combinados? Você está em casa se cuidando, a pandemia ainda não acabou. Proteja-se e proteja quem você ama. Vamos estudar? Separou os materiais de hoje? Caderno, lápis, borracha e aqueles materiais que eu sei que você gosta para enfeitar o seu caderno. Folha nova, anote a data de hoje, aula de língua portuguesa. Organizou corretamente o caderno? Vamos lá? O que fizemos na aula anterior? Vamos relembrar? Eu apresentei para vocês o menino maluquinho. Eu trouxe para vocês algumas características sobre esse menino um tanto quanto danado. Em seguida, eu conversei com vocês sobre o autor, Ziraldo. Falei um pouquinho da história dele para vocês. E então conhecemos o livro que trabalhamos na aula. Maluco por Festas. Trabalhamos um pouco sobre o título desse livro, vocês recordam? E então fizemos um extenso trabalho sobre o título da história e sobre algumas expressões que apareceram também ali no meio da nossa história. Também trabalhamos com algumas palavras que estavam no texto para compreender o sentido próprio e o sentido figurado. Você se lembra? Em seguida, falamos sobre os personagens, trabalhamos um pouquinho sobre as características dele dentro da história. Recordou? E no final, uma coisa impressionante aconteceu. No momento em que eu ia contar para vocês alguma coisa sobre as histórias do menino maluquinho, nós tivemos uma interferência de sinal e a professora Rita entrou para trazer uma história bem bacana. Ela contou um pouquinho sobre a história do Ziraldo. Outras informações que eu não havia falado ainda. Eu achei o máximo. Legal, né? E hoje nós vamos trabalhar com a sequência do texto. O que nós vamos fazer? Vamos organizar a sequência da história utilizando os balões de fala dos personagens. Cada balão tem um número correspondente. Esse número não corresponde à ordem correta. Você precisa colocar a ordem das falas e descobrir qual a sequência numérica que irá formar. Observe aí na tela da TV. No balão número 1 está escrito o seguinte: pois fique sabendo que no peito de um desafinado também bate um coração. Na fala número 2, o que falta em nossa banda é uma bateria. Na fala número 3, não avacalha, maluquinho, eu sou um roqueiro purista. Na fala número 4, a gogô é pra samba, maluquinho, nossa banda é de rock. Na fala número 5, não tem o espírito do rock. Na fala número 6, achei demais a ideia da nossa banda tocar no aniversário da Julieta. Na fala número 7, sai a gogô e entra vocalista. E na número 8, trouxe seu instrumento? Agora nós vamos organizar. Neste momento, juntos nós vamos organizar a sequência das falas dos personagens. Você se lembra do início da história? O Bocão e o Juninho se encontram para conversar um pouquinho sobre o ensaio. E o Bocão diz alguma coisa para o Juninho. Vamos observar. Ele acha bacana o fato de tocarem na banda durante a festa. Então, a primeira fala é essa. Achei demais a ideia da nossa banda tocar no aniversário da Julieta. Logo depois, o menino maluquinho chega. E o Bocão faz uma pergunta para ele. Você se lembra que pergunta é essa? Tem alguma pergunta aqui no nosso quadro? Tem, não é? É a número 8. O Bocão pergunta: trouxe o seu instrumento? Depois disso, começa uma discussão, porque o instrumento que o maluquinho trouxe não era o instrumento que eles queriam que o maluquinho trouxesse. Era um instrumento que não pertencia ao rock. Qual fala que diz sobre essa parte?
é a fala número 4. A gogô é para samba, maluquinho. Nossa banda é de rock. Em seguida, o que acontece? Inicia uma discussão. Por quê? Porque o maluquinho quer muito usar o agogô. Porém, Juninho diz que não pode usar o agogô porque ele não tem o espírito do rock. Tem alguma fala aqui que cabe isso? Tem, não é? É a número 5. O agogô não tem o espírito do rock, certo? Depois, o que acontece? Continua aquela discussão, porque o menino maluquinho ele quer usar o agogô. Ele diz que ele adora o samba, mas o Juninho diz que não pode. Não tem como utilizar porque não pertence ao gênero musical de rock. Ele diz o seguinte: não avacalha, maluquinho, eu sou um roqueiro purista. A continuação, então, é a número 3. Em seguida, o maluquinho se convence. Ele diz que tudo bem, que ele vai fazer uma outra coisa. Então ele dá uma ideia. Que ideia foi essa? Vamos olhar aqui, ó. Nós temos no peito de um desafinado bate um coração, o que falta na nossa banda é uma bateria, e sai a gogô e entra a vocalista. Qual dos 3 balões mostra a ideia do maluquinho? Será que você acertou? É o número 7. De repente eles começam a ensaiar e o maluquinho resolve cantar. Porém, ele não é nem um pouco afinado, ele não serve para ser o vocalista. Tem alguma fala que mostra essa indignação do Juninho? Tem. Tem um momento em que o Juninho diz que ele não pode mais cantar. Por quê? Porque ele é desafinado. Então o maluquinho diz: no peito de um desafinado também bate um coração. Muito bem. No fim, o Bocão, então, resolve dar uma ideia. Ele diz que o que falta para a banda é uma bateria. Então a sequência dos balões ficaram assim: 6, 8, 4, 5, 3, 7, 1 e 2. Ok? Agora, no caderno de vocês, eu quero que vocês façam o seguinte. A que personagem pertence cada fala? Você vai escrever aí o nome dos personagens: Maluquinho, Bocão e Juninho. E na frente de cada nome, você vai colocar o número dos balões para então descobrir de quem é aquela fala. Eu vou dar um tempinho para você. Agora, vamos ver se você acertou. Eu coloquei os personagens aqui. Nós temos o Menino Maluquinho, o Bocão e o Juninho. E as falas estão aqui em cima. Vamos ver. Achei demais a ideia da nossa banda tocar no aniversário da Julieta. Quem disse esta fala? Vamos ver. Foi o Bocão. Próxima fala, número 8. Trouxe o seu instrumento? Quem faz essa pergunta na história? Você se lembra? Também é o Bocão. A gogô é pra samba, maluquinho. Nossa banda é de rock. Quem foi que disse isso na história? Foi o Juninho.
Quem foi que diz que o agogô não tem o espírito do rock? Essa você também lembra, não é? Também foi o Juninho. E aqui? Quem foi que diz sai agogô e entra o vocalista? Foi o menino maluquinho. Pois fique sabendo que no peito de um desafinado também bate um coração. Quem foi que disse isso? Foi o menino maluquinho. O que falta em nossa banda é uma bateria. Quem foi que deu essa brilhante ideia? Você se lembra, não se lembra? Foi o Bocão. Não avacalha, maluquinho. Eu sou um roqueiro purista. Quem foi que disse isso? Quem que falta? O Juninho. Pronto! Agora nós temos a fala de todos os personagens. Acompanhe aí na tela da TV e corrija. Agora, vamos ler a história novamente? Claro que sim. Acompanhe comigo aqui no Flip. Lembram-se que na aula passada eu trouxe a história grande para vocês verem, mas nós não tínhamos trabalhado usando este molde, ok? Então agora nós vamos ler a história aqui. Acompanhe comigo. Menino maluquinho, maluquinho por festas. Lembra que nós trabalhamos sobre isso? As melhores baladas dos quadrinhos do Menino Maluquinho. Então tem o Menino Maluquinho com um convite para o leitor e toda a turma participando da festa. E aqui em cima, essa assinatura, você se lembra de quem é? É do autor Ziraldo. Menino Maluquinho em espírito do rock. Achei demais a ideia da nossa banda tocar no aniversário da Julieta. Vamos começar logo o ensaio. Calma, Bocão. Ainda está faltando o maluquinho. Estava. Trouxe o seu instrumento? Tá aqui, ó. Tcharam! Um agogô? Pô! Agogô é pra samba, maluquinho. Nossa banda é de rock. Meu Deus, como o Juninho entende de música! Deixa disso, Juninho. Os agogôs também são filhos de Deus. Mas não têm o espírito do rock. Espírito? Nunca pensei que música pudesse ter espírito. Bem, onde você aprendeu isso, Juninho? Eu sou pequenino, mas entendo de música pra danar. Então explica o que música tem a ver com assombração. Pô, Bocão, de onde você tirou isso? Ué, o Juninho não falou em espíritos? Ai, meu Deus. Preocupa não, a cabeça não é boa. Mas no teclado ele é bom. Então deixemos de conversa e vamos ao ensaio. Mas sem agogô, maluquinho. Não se esqueça que eu sou roqueiro. O baixinho hoje tá impossível. Minha parte eu já ensaiei. Quer ver? Parabéns pra você. Mas isso não é rock, Bocão. Não é pra festa de aniversário da Ju? Achei que tinha que tocar parabéns pra você. O Bocão acertou uma. O parabéns é pro final da festa. Eu quero dar o meu show de rock. Tá, mas vai ter agogô no rock. Não avacalha, maluquinho. Eu sou um roqueiro purista. Purista? Então tô fora. Meu negócio é samba. Então nosso trio vai ser só de 2. Tive uma ideia. Sai o agogô e entra o vocalista. Boa! Vamos ao ensaio. Então vamos lá. É 1, é 2, é 3. Parabéns pra você. Me dá esse microfone, maluquinho. Você é desafinado demais. Pois fique sabendo que no peito de um desafinado também bate um coração. Já ouvi isso em algum lugar.
Peraí, tive uma ideia. Aí, Bocão! Tanto rock como samba tem ritmo, não tem? Fantástico! Descobriu isso sozinho? Então, o que falta para a nossa banda é uma bateria. Oba, isso é comigo! E todos cantam parabéns a você, enquanto o Bocão pensa. E o Junim acha que só ele entende de música. É isso aí. Agora, eu tenho certeza que vocês relembraram toda a história. Vocês gostaram dela? Então eu quero que você responda rápido. Maluquinho propõe para a banda realizar duas funções. Quais são elas? Letra A, tocar guitarra e ser vocalista. Letra B, tocar bateria e agogô. Ou letra C, tocar o agogô e ser o vocalista. Quais são as duas funções que o Maluquinho propõe? Lê, anota aí e eu já volto. Agora vamos ver se você acertou. O Maluquinho, ele propõe duas funções, antes do Bocão ter uma ideia. Você acertou se você anotou a letra C. Primeiro, o Maluquinho traz um agogô, quando ele diz tcharam. E depois, ele propõe, sai o agogô e entra o vocalista. Agora, observe esse trecho que está aparecendo aí. Ele diz assim, tcharam, um agogô. Pô, um agogô? Você conhece um agogô? Um agogô, ele tem uma marcação que é característica do ritmo africano, tornando facilmente identificável. Aqui no Brasil, a sua batida também é caracterizada, ou é característica do ritmo de samba. Você já ouviu um agogô? Se você não ouviu, você vai ouvir agora. Eu vou tocar um pedacinho, um trechinho de uma música que só tem um agogô. Escuta aí. Que legal a batida do agogô, né? Gostaram? Vamos continuar analisando a nossa história. Vamos pensar mais sobre ela. Acompanhe aí na tela. Observe o quadro, ali onde diz parabéns a você. Ao ouvir o Maluquinho cantar, Bocão e Junim demonstram estar respectivamente. Eu quero que você observe o rosto, a expressão dos dois personagens. Letra A, espantado e desapontado. Chateado e chocado, ou letra C, amedrontado e aborrecido. Observe bem a expressão dos personagens Bocão e Junim para fazer a sua anotação. Eu já volto. Vamos ver se você acertou. Observaram bem o rosto dos dois personagens? Se você anotou letra A, você acertou. O Bocão, ele está espantado. Observe os olhos arregalados, né? A boca tremida. Que voz horrorosa, não é?
Já o Juninho, ele tá desapontado, porque ele achou que o maluquinho soubesse cantar. Observe a sobrancelha do Juninho. Ele faz uma cara de, essa não. Legal, né? Interessante. Lembram-se que eu sempre disse para vocês que quando nós temos um texto verbal e não verbal, temos que unir o que está escrito com o que está desenhado, ok? Vamos em frente. E nesta cena, Maluquinho recita um trecho de uma música. Quando ele diz assim, pois fique sabendo que no peito de um desafinado também bate um coração. Será que você já ouviu alguma música que tem um trecho nessa letra? Será que não? Então vamos conhecer. Esse trecho da história tem a ver com a música do João Gilberto que se chama Desafinado. É uma música de bossa nova, um movimento dos anos de 1950, 1960, que transformou e revolucionou o samba, ok? Veja que lá no final aparece que no peito de um desafinado também bate um coração. Olha a foto que interessante do João Gilberto cantando um pouco desta música, na época de 1950. Aí eu trouxe para vocês uma reportagem da Secretaria Especial de Cultura que diz Bossa Nova, um samba de muitas notas e muitos legados. Lembra que eu estava falando para vocês que a Bossa Nova foi um movimento da década de 50 e 60 para revolucionar esse gênero musical. Esse movimento que revolucionou o samba ganhou destaque mundial principalmente pela música Garota de Ipanema, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Foi uma música, inclusive, premiada nos Estados Unidos. Percebam no título ali que diz Bossa Nova, um samba de muitas notas e muitos legados. Tem um trecho na história em que o Maluquinho diz: então tô fora, o meu negócio é o samba. É uma referência que o Maluquinho usa para trazer, então, um gênero musical que foi criado e desenvolvido no Brasil. Interessante, né? Você conhece Tom Jobim e Vinícius de Moraes? Olha a foto deles aí cantando a Garota de Ipanema. Legal, não é? Vamos em frente. O que Bocão propõe que Maluquinho faça? Essa tá fácil. Ele propõe que ele toque então o agogô, já que ele queria tocar o agogô, que ele toque uma bateria ou toque teclado. Anote aí no seu caderno e eu volto já já. Vamos corrigir? Essa estava fácil, não é? O Bocão propõe então que ele toque uma bateria. E agora? Maluquinho encontrou a sua função na banda? Sim ou não? Será que ele queria tanto tocar o agogô, não conseguiu, queria ser um vocalista, não conseguiu? E no final da história, ele encontrou uma função? Ele teve o seu final feliz na história? Anotou aí? Sim ou não? Essa é bem simples, não precisa nem dar tempo. É óbvio que ele encontrou sim a sua função. Ele tocou bateria. Nós conseguimos perceber isso na imagem, no trecho final da história. Mas eu quero perguntar para vocês, que elementos mostram que tocar bateria é interessante para Maluquinho? Eu quero que você anote aí no seu caderno. Já volto. Vamos ver o que você anotou? Olha o que eu anotei. Primeiro, a expressão de alegria do menino Maluquinho. Ele está bem feliz tocando a sua bateria.
Mas você notou uma outra coisa importante? A bateria formada por panelas e tampas, uma de suas marcas, não é? Ele adora ter uma panela na cabeça. Então ele estava estritamente feliz. E agora? E a expressão do bocão é de decepção ou satisfação? Observe na imagem. Quem é o bocão? Será que ele está decepcionado ou está satisfeito? Eu vou dar um tempinho para você pensar e anotar no seu caderno. Vamos lá. O bocão está aparecendo aí, ó. Ele está contornado em amarelo. O bocão está bastante satisfeito, porque no fim da história, quem resolveu o problema foi ele. E o balão próximo ao personagem indica o quê? Indica que ele está gritando ou está pensando. Aquele balão, nós já trabalhamos sobre os diferentes tipos de balões em outro momento. Aquele balão parece uma nuvem. Ele não tem um apêndice, mas ele tem 3 bolinhas que saem da cabeça do bocão em direção ao balão. Será que ele está gritando? Ou será que ele está pensando? Anotou aí no seu caderno? Esse é rapidinho, não precisa dar tempo também. Um balão que parece uma nuvem. Significa que ele está pensando, né? Ele não comentou da sua satisfação com os demais, mas ele pensou sobre isso enquanto tocava na festa da Julieta, não é? E agora, as imagens destacadas ao lado do balão de fala dos personagens indica que: letra A, todos estão dançando. Letra B, todos estão cantando. Ou letra C, todos estão tocando. Veja que na imagem ao lado do balão aparecem algumas cifras musicais. O que será que significa isso? Pense e eu já volto. Vamos ver se você acertou aí na sua casa. Então nós temos as cifras musicais ao lado do balão, né, do parabéns a você. Todos estão com a boca aberta e tem aquele escrito em maiúsculo, né, parabéns a você. Isso significa, letra B, que todos estão cantando parabéns para a Julieta, que está ali feliz no canto da cena. Você marcou corretamente? Eu espero que sim. Vamos recordar as onomatopeias? A onomatopeia é uma figura de linguagem que reproduz fonemas ou palavras que imitam os sons naturais, quer sejam de objetos, de pessoas ou de animais. Nós temos ali na cena um tim-tim-tum-pum, não é? O maluquinho está batendo as tampas das panelas. Aquilo é a bateria, então toda vez que ele bate uma baqueta na tampa da panela, produz aquele som de tim, de tum, de pam. Então o autor coloca essas palavras próximo ao local onde o som está sendo produzido. Como nós não vamos ouvir o som, nós temos que imaginar esse som. A onomatopeia nos dá esse sentido, imaginar aquele som sendo produzido, ok? Você percebeu que a história em quadrinhos tem começo, meio e fim. Vamos ler ali, ó, junto com o professor. No primeiro retângulo, nós temos escrito o seguinte: Bocão surpreendentemente encontra uma função para o maluquinho. Será que esse é o começo da história, o meio da história ou o fim da história? No segundo retângulo está escrito o seguinte: a banda está ensaiando para tocar a festa de aniversário de Julieta. Tocar na festa de aniversário. Será que esse é o começo? Será que é o fim? Será que é o meio?
E no último, Maluquinho não se encaixa em nenhuma função na banda, pois ele não pode tocar agogô e é desafinado para cantar. Eu quero que você agora relacione o primeiro retângulo com o começo, meio ou fim. O segundo retângulo com o começo, meio ou fim. E o terceiro também. Você pode numerar que vai deixar mais fácil para você essa anotação. Primeiro, segundo e terceiro. E escrever na frente começo, ou meio ou fim. Ok? Eu vou dar um tempo para você pensar. Vamos ver como ficou essa relação entre o trecho do texto, ou o assunto, com o meio, o fim ou o começo. Qual ali era o começo? Será que era o primeiro retângulo? Bocão surpreendentemente encontra uma função para Maluquinho? Ou era o segundo retângulo? A banda está ensaiando para tocar na festa de aniversário de Julieta. Qual será o começo? Será que é o 3? Maluquinho não se encaixa em nenhuma função na banda, pois não pode tocar agogô e é desafinado para cantar. Vamos ver o começo? O começo está aqui. A banda está ensaiando para tocar na festa de aniversário de Julieta. Geralmente o começo ele é caracterizado por uma apresentação ao tema ou o assunto. Ali é apresentado os personagens, né? O que eles vão fazer. Então, o começo de um texto geralmente traz essas informações. E agora, qual é o meio? Bocão surpreendentemente encontra uma função para Maluquinho ou o Maluquinho não se encaixa em nenhuma função? Vamos ver? Maluquinho não se encaixa em nenhuma função na banda, pois não pode tocar agogô e é desafinado para cantar. Esse é o meio da nossa história. É onde se desenvolve toda a problemática. Então os personagens tentam resolver tudo isso, ok? Então sobra para nós o fim. Bocão surpreendentemente encontra função para o Maluquinho. Olha que interessante. O começo nós chamamos de uma introdução. Como eu falei anteriormente, ele introduz um tema ou um assunto. Ele fala um pouquinho do local, onde a história vai acontecer, dos personagens. O meio é o desenvolvimento da história, é toda a problemática acontecendo e os personagens tentando resolver. E a conclusão, então, é o fim do problema, alguém resolvendo aquele problema, ok? Mas então, pensando nessas questões de introdução, desenvolvimento, conclusão, eu quero que você pense um pouquinho. Quem participa da história? Nós temos 3 flechinhas. Significa que são 3 personagens principais. Eu quero que você anote no seu caderno. Eu volto já já. Vamos ver se você anotou corretamente. Quem participa da história? O menino Maluquinho, o Bocão e o Juninho. Esse estava bem fácil, não é? E agora? Onde acontece essa história? Quem é que conta essa história? E quando ela acontece? Eu quero que você anote e eu volto já já.
Vamos ver se você anotou corretamente. Onde acontece essa história? Na casa da Julieta. Eles estavam ensaiando, não é? Preparando-se para a festa. Quem conta? Os próprios personagens. E quando acontece? Antes da festa. Anotou? Corrigiu caso você tenha errado? Espero que sim. É importante deixar os seus registros todos em ordem sempre. Sua professora vai precisar até o final do ano. Você percebeu que o cartunista usa vários sinais de pontuação? O cartunista faz isso para esclarecer o sentido da frase, afastando qualquer sentido vago. O que significa isso? Deixando longe qualquer tipo de interpretação errada. Nós temos que compreender a história pensando no sentido que o autor deu para o texto. Então, vamos analisar alguns trechos da história. Observe aí na tela o trecho que eu coloquei para vocês. Trouxe seu instrumento? Tá aqui, ó. Então nós temos a fala do Bocão e a fala do Maluquinho. Para cada uma das falas, termina com uma pontuação diferente. Ali na fala do Bocão, ele diz o seguinte: trouxe seu instrumento? Ele coloca um ponto, que é esse que está aparecendo aí, um ponto de interrogação. Ele é usado para fazer uma pergunta. Isso nós já sabíamos. Depois, o Maluquinho responde a essa pergunta e diz o seguinte: tá aqui, ó. E então aparece o ponto de exclamação, que é usado para exprimir uma emoção. Se nós voltarmos a olhar a imagem do Maluquinho, ele está bem feliz, porque ele vai mostrar o agogô, não é? E o agogô é o instrumento que ele escolheu e ele achou que todo mundo ia se animar com o instrumento que ele escolheu. Então ele está emotivo, emocionado em mostrar algo que ele escolheu. Então esse ponto é usado para exprimir essa emoção do Maluquinho. Até aí nós sabemos bem. Agora nós vamos testar alguns conhecimentos usando esses dois pontos, ok? Então observe um outro trecho. Diz o seguinte: tcharam! Aí o Juninho diz: um agogô? Pô! Vamos observar essa pontuação utilizada pelo autor. Quando o Juninho diz um agogô, coloca-se um ponto de interrogação e logo em seguida exclamação. Mas nós vimos anteriormente que dentro da língua portuguesa a interrogação é para pergunta e a exclamação é para exprimir uma emoção, né? Para contar uma emoção muito forte. O ponto de interrogação e exclamação juntos nessa cena indica o quê? Letra A. Juninho está surpreso ao ver um instrumento. Ou letra B. Juninho está desapontado por não ser uma guitarra. Vou dar um tempinho para você anotar. Vamos ver se você acertou? Eu vou ler de novo o momento em que o Juninho diz, ok? Então o Maluquinho diz tcharam! E o Juninho, quando vê aquele instrumento, ele diz um agogô? Não parece que é uma dúvida junto com aquela expressão de espanto? Então o Juninho, ele acaba ficando muito surpreso. Por quê? Não porque ele esperava uma guitarra, mas porque um agogô não é um instrumento de rock. Então a resposta correta é a letra A. Vamos analisar um outro trecho. Acompanhe aí na tela. Diz o seguinte: ué, o Juninho não falou em espíritos? Aí aparece também ponto de interrogação e ponto de exclamação. Nesse momento, o Bocão também está surpreso, porque ele não esperava ouvir em espíritos dentro de um assunto de música.
Mas eu quero que vocês observem o seguinte: nesta cena, o uso de pontuação causa no personagem uma sensação de confiança, aborrecimento ou confusão. Anote aí, eu já volto. Agora, vamos ver se você acertou. Essa estava fácil, que eu já tinha dado uma boa explicação antes. A resposta correta é a letra C. E nesse trecho, onde diz a gogô é pra samba, maluquinho. Nossa banda é de rock. Meu Deus, como o Juninho entende de música. Nós temos ali no trecho 2 pontos de exclamação. Nesta cena, o cartunista termina a fala do personagem com 2 pontos de exclamação. O que significa isso? É usado em situações de grande emoção de sentimentos, a fim de enfatizar mais a fala, né? Mais a fala do personagem. Então ele coloca 2 pontos de exclamação justamente para aumentar essa emoção do personagem. Vamos testar um outro trecho? Me dá esse microfone, maluquinho. Você é desafinado demais. Nessa cena foi utilizado os pontos de exclamação para enfatizar que: letra A. Juninho se irritou com a desafinação de maluquinho. Letra B. Juninho se decepcionou com a voz do maluquinho. Ou letra C. Juninho queria ser o vocalista da banda. Um tempinho para você e eu já volto. Vamos ver se você acertou. A resposta correta é a letra A. Juninho se irritou com a desafinação do maluquinho. Ele ficou bem irritado. Gostaram das nossas análises de hoje? Então é isso. Eu fico por aqui. Seja sempre gentil, sem se esquecer de cuidar de você mesmo e de quem você ama. E hoje, o menino maluquinho diz tchau. Até mais.